Levítico capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula ou empola branca que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra, e o sacerdote, vendo, declarará imundo. Mas se a empolada na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias, e ao sétimo o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao se parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao sétimo dia, o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo apostema é e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o apostema na pele se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva da inchação, lepra envelhecida e na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará por imundo. E se a lepra florescer de tudo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, deixa a sua cabeça até aos seus pés. Quando podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto, limpo, o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a cor em pola branca, tirando ao vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. O sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apostema, brotou. E o sacerdote, vendo, e eis que nela não aparece pelo branco, nem será mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois flagrantemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação dos apostema, é o sacerdote, pois o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a sarada da queimadura houver empola branca,
tirando-a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, mas se o sacerdote vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais fundo do que a pele, mais recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher inchação da queimadura, portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais fundo do que a pele, e pelo amarelo fino nela, ao sacerdote o declarará imundo. Tinha lepra da cabeça ou da barba mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não aparece mais fundo do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais fundo do que a pele, então se reparar, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais fundo do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que a tinha se tem estendido na pele. O sacerdote não buscará pelo amarelo imundo, mas se a tinha, ao seu ver, parou e pelo preto, e nela cresceu. A tinha está sã, limpo está, portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará e eis que se na pele da sua carne aparecem empolas recolhidas, branca, costela branca, eis que floresceu na pele limpa está. E quando se pelar a cabeça do homem com alvo e limpa está, e se pelar a frente da cabeça, meio calvo, e meio calvo limpa está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga, o sacerdote examinando, e eis-se a inchação da praga na sua calva ou meia calva, está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem imundo, está o sacerdote, o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está. Habitará só de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha,
praga de lepra é pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora e imunda está, pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas se vendo o sacerdote a praga, se não estendeu a veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga, e encerrará a segunda vez por 7 dias. O sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo o queimarás, praga penetrante. Seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante, com fogo queimarás aquilo em que há praga. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra, da veste de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peças para. Espero que vocês tenham entendido, né, o que o capítulo 13 de Levítico, né, quis transmitir para nós, pessoal. Agora, pessoal, o capítulo 14 de Levítico. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e o molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a sua cabeça, e a barba, e as sobrancelhas, os seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de manjares, amassada com azeite, e um longe de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log
e o log de azeite, e o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degollará o cordeiro no lugar em que se degola oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito e no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta, pela expiação da culpa. E o sacerdote do azeite que está na mão do sacerdote o porá à cabeça daquele que tem de purificar, assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. E depois degollará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote para expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre, e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar sua mão, dos quais um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, o sacerdote o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degollará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. O que sobrejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar sua mão. Do que alcançar sua mão será uma para expiação do pecado, e o outro para o holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote, para expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar
o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrando na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga não para nas paredes da casa tem covidas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao sétimo dia, examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, no lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e o outro barro se tomará e a casa rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora, há na casa imunda está, portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imunda até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas vestes. O que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para expiar a cara uma ave num vaso de barro, sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopor e o camersim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, e em que dia será limpa. Esta é a lei é a lei da lepra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 14 de Levítico, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 14 de Levítico, né, quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 15 de Levítico, pessoal. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a imundícia por causa do seu fluxo, e a sua carne vale o seu fluxo. Ou se a sua carne é branca
o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar ou que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar sua cama lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas vestes e se banhará em água será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem um fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, as vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará suas vestes e banhará sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cúpula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. E também toda a veste, toda a pele em que houver semente da cúpula se lavarão com água e serão imundas até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cúpula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do seu tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias o fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a sua imundícia da sua separação, e qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias,
e depois será limpa. E ao 8º dia tomará as 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de que sai a semente da cúpula e que fica por ela, imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquela que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deite com a mulher imunda. Então, pessoal, esse foi o capítulo 15 de Levítico, né? Espero que você tenha entendido que o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15, né, de Levítico, né, quis transmitir para nós, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho, né, para assistir a live aqui. Agradecer mesmo de coração, obrigado a todos, né? Então, pessoal, não esquece de compartilhar a live, né, com os seus amigos, tá? E Deus abençoe amanhã até live de novo para vocês, tá, pessoal? Um agradecimento de coração, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o que a palavra do Senhor quis transmitir para nós. Então, até amanhã, pessoal.